Os discos de vinil foram muito usados antigamente e agora estão voltando à tona nas lojas. Vamos conferir a matéria? O disco de vinil, ou ainda long play, LP, é uma mídia desenvolvida no final da década de 40 para a reprodução musical que usa como matéria-prima o plástico vinil. A qualidade do áudio emitido pelo LP é o principal fator que o elege como superior aos dispositivos atuais. As ondas sonoras de um disco de vinil são mais precisas. Nesse caso, nenhuma informação musical é perdida, podendo assim ser apreciadas de maneira mais agradável que as de um CD, por exemplo. No Brasil, o LP começou a se extinguir no ano de 1992. Em 1995, a estabilização da moeda melhorou o poder aquisitivo da população, possibilitando assim a aquisição de dispositivos musicais mais modernos. Mas esse cenário tem mudado bastante atualmente. Apesar de todas as evoluções digitais, o disco de vinil tem voltado ao gosto dos amantes da música. Você tem visto uma procura maior do disco de vinil? Sim, essa procura tem crescido bastante, né, para a gente, principalmente a geração mais nova, está procurando bastante, né, tá trocando o CD pelo vinil. E tem algum gênero musical que o pessoal busca mais aqui na sua loja? Com certeza, o gênero ele varia muito, né, tem época que o rock é mais procurado, tem época que o MPB é mais procurado, e isso é variado, né. Como que você faz para encontrar tantos discos de vinis assim para vender? A maioria dos nossos discos eles vêm de colecionadores, né, que resolvem desfazer da sua coleção, ou pessoas que têm em casa guardado, pessoas que faleceram e que os familiares acham que isso não vai servir mais, passa para a gente. E de São Paulo, a gente busca a maioria em São Paulo. A boa música nos remete a variados sentimentos. Os discos de vinil denotam a muitos uma nostalgia que nenhuma mídia é capaz de proporcionar, tornando-o assim fonte de inspirações, ou melhor dizendo, bons momentos e recordações. O designer Rangel Salles descobriu recentemente seu interesse pelos discos de vinil. Como que surgiu esse seu interesse pelos discos de vinil? Bom, eu sou da geração do vinil, né? Querendo ou não, a gente passou por uma transição aí do vinil, depois passamos pelo digital, mas sempre fica aquele ar de nostalgia, né? E por ser frequentador assíduo de forrós e gostar muito de música nordestina, eu acabei começando a ter que procurar algumas coisas, algumas raridades nessa área, que são normalmente só tem isso publicado em vinil. Em sua opinião, o que essa área digital não conseguiu acompanhar? Pois Em termos de sons profissionais ou coisa parecida, a gente tem uma qualidade de som muito melhor ainda do vinil, porque a gente ficou acostumado com o MP3 e não tem a capacidade, em alguns casos, né, de capturar ali toda a qualidade do som. Eu acho que está muito mais nessa pegada histórica mesmo e tradição do que necessariamente assim, de qualidade de som, coisa parecida. Já o DJ Felipe Batista é colecionador há 10 anos e encontrou nos vinis um diferencial para a sua profissão. Quando surgiu esse interesse pelos discos de vinil? Olha, isso aí comigo já vem de família, porque meus pais sempre gostaram de disco, meu avô, minhas tias. Então eu fui pegando isso aí, mas aí, na verdade, quando eu conheci o forró mesmo, é que eu comecei a colecionar discos mesmo, e eu tive a oportunidade de morar em Pernambuco, lá em Recife, durante 3 anos da minha vida. Aí a paixão foi instantânea, eu comecei a colecionar e não paro mais, e acho que não vou parar nunca mais. E como DJ tem uma preocupação a mais com o disco de vinil pelos chiados. Como que você faz para contornar esses chiadinhos que dão no disco de vinil? Então, DJ tem que pesquisar muito, muita música. Então, você pegar um disco e pôr para tocar, a primeira coisa você tem que olhar se o disco tá bom. Mas não você colocar um disco arranhado, porque o som não vai ficar legal. Pra você tirar o que o vinil tem para te dar, você tem que ter um bom aparelho, um disco em boas condições e uma cápsula, uma agulha com capacidade para poder extrair aquele som. Enganam-se aqueles que acham que o vinil se limita à música antiga. A tecnologia na indústria fonográfica permite a todos a trilhar um caminho, digamos, inverso. Recentemente, alguns artistas do cenário musical contemporâneo também aderiram ao famoso bolachão. Embora não existam dados que avaliem o crescimento da venda de LPs, a reabertura da Polisson, maior fábrica de discos de vinis da América Latina, deixa claro o aumento da procura pelos discos de vinil. Um vinil só funciona perfeitamente bem se estiver limpo. A durabilidade do disco depende de muitos cuidados. Disco de vinil é inimigo de poeira. Você tem que acomodar os discos sempre na horizontal assim, não pode deixar um em cima do outro, senão empena.
evitar de colocar o dedo na superfície, porque a dedo tem gordura. E a gordura pode gerar fungo. Como ele fica guardado dentro do plástico, se você deixar o fungo, ele começa a proliferar, estrago disso. E os cuidados, assim, manusear direitinho e segurar. O disco de vinil não tem aquele furinho no meio à toa. É para você pôr o dedo no furinho e segurar na partezinha. Antes de começar a faixa, ele tem uma partezinha que não tem música. Você segurar o disco e evitar de pôr o dedo. Então, esses cuidados são cuidados básicos para você conservar a sua coleção, né? O vinil certamente é prova de que o tempo não é capaz de levar a qualidade e de que nem toda a modernidade é unânime. Qual que é a importância do vinil dentro do mercado musical? Mas eu considero a questão da antiguidade, né? No caso de cultura. Então muita gente não quer abrir mão da cultura, que é muito legal, né? Muita gente prefere o vinil. O que você diria para essas pessoas que agora estão começando a se interessar pelo disco de vinil? Cara, Belo Horizonte está lotado de espaços como esse, sim. Então, tem para todos os gostos. Minha predileção black music, forró, mas tem para a galera do rock, tem para a galera da alternativa. Então, e o preço é uma coisa que é muito acessível ainda. Então, se tem ali uma radiola, né, parada e tal, ativa de novo, vem dar uma caçada com a gente, que eu acho que vocês vão achar bastante coisa boa. Olha, eu diria que muito cuidado, porque é um vício terrível. Muito pior do que muitos vícios que a gente vê por aí. Mas é gostoso, sadio e faz bem você escutar boa música, principalmente com o som do vinil, que é diferente de qualquer coisa. Você consegue tirar do vinil aquilo que você não tira de nenhuma mídia. É impressionante.